Antes de você responder, deixa eu só fazer um comentário. Quando começou a pandemia, ou melhor, quando começou a questão do auxílio emergencial, eu pensei assim, putz, beleza, né? É óbvio, para mim, assim, era óbvio. É óbvio que o governo federal vai lançar algum tipo de política, alguma coisa que vai usar os CRAs eu não sei, mas vai usar os CRAs no sentido de fazer uma espécie de acolhida. Eu não gosto muito da palavra triagem, mas é um estudo das pessoas que realmente estão precisando do auxílio emergencial. Em geral, o assistente social do CRAS, deixa eu falar, o Centro de Referência e Assistência Social. É tipo a atenção básica dentro da política de assistência social. Geralmente, o assistente social do CRAS, ele conhece o seu território, ele conhece as pessoas, ele conhece um pouco das pessoas que vão precisar mais ou menos, tal. E isso não foi feito. Vamos dizer assim, os assistentes sociais, eles não foram usados, o trabalho deles não foi usado dentro da oferta de benefícios de nada dentro da pandemia, pelo menos não dentro de uma determinação federal. Pode ter acontecido isso em alguns municípios, mas isso para mim era óbvio. A mesma coisa o agente de saúde. Para mim era óbvio que o agente de saúde, que conhece cada canto do seu território, ele ia procurar saber, ele ia fazer, orientar as pessoas, ia tentar ver alguma coisa de testagem, sabe? Isso ia fazer com que a pandemia não se alastrasse tanto. Para mim era óbvio, óbvio, e nada disso foi feito. E daí vem aqui a Tiele e pergunta, né, o que o assistente social tem a ver, o que ele pode fazer na pandemia, e ela especifica mais um pouquinho aí na saúde mental. Mas se você puder fazer a gentileza de comentar também o papel do assistente social na pandemia, de maneira geral, eu fico agradecido. Assim, foi muito questionado, muitas assistentes sociais, inclusive, morreram, né, pela exposição, porque muitos dos serviços foram considerados essenciais, mas a gente teve um suporte, não teve um cuidado, né, dos próprios empregadores com os trabalhadores. A gente ficou muito exposto, né, nessa linha de frente, e isso adoeceu muitos profissionais, né? Nós também passamos a desenvolver trabalhos remotos, não que seja uma prática do serviço social, assim como a psicologia também emitiu alguns pareceres, algumas orientações, né? Sim. E a gente Sim. passou, inclusive, também a considerar a nossa prática o trabalho remoto, fazer contatos com as pessoas, para, de certa forma, estar ali próximo. Mas muitos serviços, eu, por exemplo, trabalhava no CREAS, eu coordenava o CREAS de Limeira, né? Muitos dos trabalhadores foram afastados, grupo de risco, e uma pequena parcela continuou trabalhando. Essa parcela que ficou trabalhando não deixou de ter contato com a população. Eu mesmo fiz muitas visitas enquanto coordenador, eu acabei fazendo visitas, porque você recebia denúncia de idoso isolado, de idosos sendo violentado, abandonado, de mulheres. As mulheres chegavam no CREAS roxas, porque as pessoas passaram a viver dentro de casa, os maridos, os companheiros, companheiras, passaram a agredir. As pessoas, né, começaram então ali a colocar para fora todas as suas questões internas mal resolvidas, e os seus conflitos aumentaram. Nós, enquanto pessoas, também não deixamos de viver esses conflitos internos. Então, isso nos adoeceu de uma proporção que não dá para a gente mensurar, né? Então, assim, nós, enquanto profissionais, uma sobrecarga muito de trabalho, de emoções, de sentimentos, de exposição, né? E assim, uma crise sem precedentes, né? Nós estamos num cenário de guerra,
uma guerra biológica, né? E que também, claro, vai atenuar as questões da sociedade, né? As violências, as crises, a pobreza, a miséria, a fome, né? Agora as taxas de analfabetismo, vai só aumentando, as problemáticas vão aumentando. Crianças sendo acolhidas porque, né, sofreram agressões, abuso, violência sexual, pessoas com deficiência, enfim, pessoas tentando de alguma forma acessar um amparo, uma assistência, o Estado negando, demorando para a concessão de auxílio, cortando Bolsa Família de famílias que recebiam, ou seja, o Estado desprotegendo. Né? O momento que a população mais precisa do Estado é o momento em que o Estado ele recua. Num primeiro momento, querendo oferecer R$200 de auxílio emergencial, né? E depois R$600, enfim, depois corta, a população desempregada, não tem condições de pagar o aluguel, onde que essa população vai procurar assistência? Nas políticas públicas, nos serviços de saúde, e os assistentes sociais, dentre os profissionais, são aqueles que principalmente vão fazer essa ponte, né, de acesso a esses benefícios. A gente passou a atender muito essa parte de atenção imediata de uma calamidade pública, né? De verificar lugar para as pessoas morarem, renda para isso, renda para aquilo, para pagar a conta, cesta básica, auxílio isso, auxílio... Por quê? Porque as pessoas ficaram da noite para o dia sem emprego, isoladas, abandonadas, desamparadas, violentadas, né? Então, assim, e isso tudo, veja, num cenário em que os recursos muitos recursos foram cortados, o congelamento de gastos já está aí, muitos serviços da assistência social tiveram redução de 30%, 40%, né? Então, assim, é uma política, estou falando agora da assistência, que opera com 10% apenas dos recursos públicos, a saúde 15%, a educação 25%, só para você ter uma ideia de como que, né, a população mais vulnerável ela é tratada. É uma política de pobre para pobre. Não deveria. E isso tem impactos, claro, né, nas nossas relações como um todo. E, né, no caso da saúde mental, que eu acho que é o que a colega perguntou, não é diferente, porque muitos dos pacientes passaram a ficar em casa. Pacientes do CAPS, por exemplo, que são, né, pacientes com transtornos graves e severos, sem medicação, sem um acompanhamento multiprofissional, sem as atividades em grupos, que são terapêuticas, e que essas pessoas, do nada, passaram a ficar, né, nas suas casas, com as suas famílias, que mal compreendem o transtorno mental, o que é um transtorno mental, sendo agredida, porque aí o paciente também ele né, fica mais agressivo, né? Então, assim, é uma crise sem precedentes, né? A gente vai levar muito tempo para, enfim, tratar um pouco de tudo isso que nós perdemos, né? Essa fala sua me fez, infelizmente, lembrar de uma fala do Inominável, que nos governa, numa live dele, aquelas lives tenebrosas de quinta-feira lá. Teve uma live que ele quis justificar a saída isso já faz muitos meses já, foi ano passado. Ele quis justificar a saída do isolamento social, aquela coisa, né? Desde o começo ele fala, vamos pra rua, vamos trabalhar e não sei o quê. Ele quis justificar assim, ele falou mais ou menos nessa linguagem assim, agora o que acontece? O homem fica em casa, dele fica nervoso, daí acontece isso, ele acaba batendo na mulher, coisas assim. Então, o problema é o animal ficar em casa, o problema não é ele bater, o problema é ele ficar em casa, você tem que deixar o homem sair, ele não tem que parar de bater, ele tem que deixar de ficar nervoso e sair. Então, assim, é esse tipo de coisa, né, cara, que a gente se depara. Então, enfim, acabei lembrando disso.